E o mister me chama, eu converso, lembro como se fosse hoje, ele me perguntou, estavas aonde? Só está na seleção. Seleção? Estava no campeonato do mundo? Não, estava na seleção. Mas seleção como? Um mês. Ah, joguei para a seleção olímpica, depois seleção A, depois seleção olímpica, mais um mês. Ele diz assim, você deve ser mais craque que o Maradona. Assim, não me esquece. Tens um treino para mostrar aquilo que vales. Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Jogo da Vida, um podcast que abordará temas relevantes sobre o universo desportivo e factos importantes com impacto na sociedade. Hoje o tema é daqueles que mexem com a mente, o corpo e a alma. Como o desporto pode moldar o caráter e a disciplina. Vamos falar como a prática desportiva vai muito além do físico. É uma verdadeira escola da vida, onde aprendemos sobre o foco, superação, respeito, trabalho em equipa e muito mais. E para esta conversa temos um convidado para lá de especial. Para muitos, a maior figura futebolística nacional, Fabrice Alcebiade Maieco, ou simplesmente Aquá. Ele vai partilhar conosco aqui as suas experiências, desafios, aprendizados e a forma como o desporto o ajudou a construir quem ele é hoje. Então prepara-te para te inspirares, refletires e quem sabe até dares aquele primeiro passo rumo a uma vida muito mais ativa e disciplinada. Boa noite, Aquá, e seja bem-vindo ao Jogo da Vida. Boa noite, Malamba. Boa noite a todos que terão o prazer de nos acompanhar nesse podcast. É um prazer poder estar aqui e partilhar a minha experiência de vida enquanto desportista. E obrigado pelo convite. Pois bem, gratos somos todos nós. Pois, como disseste há pouco tempo, diga-nos como começou a tua trajetória no futebol. Bem, Malamba, a minha trajetória começou de certeza como a tua e como de muitos desportistas, né? Falando principalmente dos futebolistas, né? Primeiro jogava no bairro, nos intervalos das aulas, e depois já um pouquinho crescidinho, fui para uma escola de futebol que ficava ali no meu bairro, é Comil 2, mas... Estás a falar de Benguela, sabemos todos que és de Benguela. Benguela, no bairro dos Navegantes. Segui meus irmãos mais velhos, e enchi-me de coragem, porque era mais pequeno, ali do grupo, todos eram já latagões, e o treinador, por acaso, já é falecido, né? O malogrado Rosário Filemão, irmão do professor Romeu Filemão. Eu fui falar com ele, né? Porque meus irmãos não queriam que eu fizesse parte. Por quê? Eu não gostava de andar comigo, eu era muito indisciplinado, andava sempre sujo, reguila. E então, andar comigo era sinônimo de porrada em casa. E pronto, falei, acabei por surpreender também, porque eles não estavam à espera que eu aparecesse. E falei com o mister, disse que queria também fazer parte da equipe. E o mister perguntou-me qual era a posição que eu jogava. Bem, eu já era avançado, mas eu olhei para todos ali à volta. Calmeirões. Eu disse que era lateral direito. Né? Então, o mister disse, bem, vamos ver aquilo que vale. Deu uma oportunidade. E por acaso, nesse treino, consegui me sair bem. Sequei lá o extremo esquerdo que era o melhor da equipe, o Belinho, lembro bem disso. Então sempre defendeste muito bem. Não sei se sempre defendi bem, mas nesse dia eu provavelmente fiz bem o papel de lateral direito. Depois, com o tempo, fui subindo de posição, né? O Mister Rosário Filemão foi vendo qualidade em mim e viu que a posição de defesa não era aquela que eu poderia desempenhar bem. Eu passei para médio, depois meio direito, meio esquerdo e até parar a ponta de lança, e foi assim que tudo começou, na condição de ponta de lança.
Então, e como é que deste esse salto dali para o Nacional de Benguela? Bem, felizmente, o Nacional, a Ecomil 2, que era uma empresa de obras militares que ficava mesmo ali no meu bairro, era praticamente a patrocinadora do Nacional de Benguela, porque o diretor-geral da Ecomil 2 era o presidente nacional de Benguela. Hoje tem a patente de brigadeiro, né? Na altura era capitão, Filipe Fernandes Berardo, e normalmente os jogadores, quando atingissem já a idade juvenil, saíam da Ecomil, aqueles que se destacavam, saíam da Ecomil e iam para o Nacional. Foi assim que dei o meu salto para o Nacional de Benguela, que era também já uma equipa que eu já gostava, né? Porque antes de mudar, antes de irmos viver para o bairro dos Navegantes, eu vivia no prédio da Impala, muito próximo ali do Nacional de Benguela. Então já saí com quando vou para os bairros navegantes, já frequentava o Nacional de Benguela, porque o meu irmão mais velho, o Romi, já jogava pelo Nacional de Benguela, caçulinha, antes de irmos para os navegantes. Então, o facto de saber que iria jogar para o Nacional de Benguela por conta dessa ligação, porque o 1º de maio treinava mesmo ali no Municipal, eu dos navegantes para o Nacional de Benguela passava pelo Municipal para chegar ao Nacional de Benguela. Então foi assim que, por conta da ligação entre a Ecomil E o Nacional? Foi assim que fui parar o Nacional de Benguela. E em casa era normal? Os teus pais deixavam jogar à vontade? Porque no meu caso eu tive sempre muitas dificuldades, não sei como é que foi. Não era fácil, até porque, pronto, por ser o terceiro filho, tudo aquilo de experiência negativa que o irmão mais velho tivesse acabava por sobrar para os mais novos. E é claro que naquela fase sabe que era complicado conciliar o estudo e a bola. Era uma obrigação mesmo que só o foco na escola, mas já havia o bichinho da bola, também não dava para desgrudar. Então fazia algumas vezes escondido, outras vezes, pronto, por exemplo, nas férias já nos deixavam, mas era quando tivesse trabalho por fazer em casa, a prioridade era o trabalho de casa, não ir para o treino. E foi assim, às vezes com resposta negativa, quando tivéssemos jogo aos fins de semana, não podíamos ir, não podia ir jogar, tinha que ficar em casa a fazer trabalho. Bem, na altura, meu pai tinha uma peixaria e frutaria, e é uma coisa que eu nunca consegui compreender. O meu pai tinha uma peixaria numa cidade que também tem um mar já aí ao lado, depois num bairro que tinha um mar aí ao lado, que todo mundo quisesse peixe, era mais fácil ir ao mar do que ir à peixaria. E quando sobrasse o peixe tinha que se escalar, né, secar, então está a ver que escalar aí 3 tanques de peixe, salgar e depois pôr a estender no dia seguinte. Então muitas das vezes isso acabava por atrapalhar também no programa de jogos, né? Porque nós jogamos os fins de semana, no sábado ou domingo. Isso acabava por atrapalhar, mas com força de vontade, né? Porque era o meu foco também, ser jogador de futebol, e também com a proteção da minha mãe, né? Porque sozinho a gente não pode tudo, temos que ter sempre... Mas também tiveste os irmãos que também praticavam naquela altura? Bem, já um pouquinho mais crescidinho, já comecei a ter o apoio dos irmãos, né? Eu ainda tive o privilégio de jogar contigo e com o teu irmão mais novo. Sim, o Rasca. Sim. Pronto, depois também é claro que depois está na Ecomil, e realmente o meu irmão vendo que eu tinha qualidades. Eu tenho dito que eu tive a felicidade de ser... Eu brinco às vezes com os meus amigos, os mais próximos, eu digo assim, eu sempre fui famoso. Claro, assim, em cada fase, né? Cada um. Exato. Naquela altura no bairro já eras o famoso do bairro. Depois era diferenciado porque eu naquela altura usava
a quem não anda falam barraba, né? Careca, já. Careca, lâmina zero, porque eu não gostava que o meu pai me cortasse o cabelo, porque era o meu pai, você tem que ficar mesmo estátua, ninguém se mexe, aí sentido. Aí, E às vezes era como se fosse um castigo. não, porque quando estás a cortar o cabelo tens a tendência de Mexer-se. mexer ou de adormecer, né? Então era Apanhava aí logo um coco. Então eu entendi, aí um dia desse descobri que a minha mãe cortava bem tal dita barraba, então foi assim, comecei a fazer com a minha mãe, e então esse é que era, pronto, acabava de ser diferenciado, para além de jogar bem, também usava careca, lâmina zero, então as pessoas já sabiam, né, como ele tinha um avançado, careca, e pronto, e isso também, tanto falar em mim, os meus irmãos vinham quando em mim, então foi daí que eu comecei a ter Mais já apoio. também mais apoio por parte do meu irmão, dos meus irmãos, né, o Braz e o Romi, e claro, da minha mãe, foi sempre a minha grande Protetora. Quando passaste para o Nacional de Benguela, foi já no profissional ou ainda nos júniores, por aí? Não, quando vou para o Nacional Benguela era no juvenil, mas na altura, infelizmente, não havia competição de juvenil, então Ok. fui treinar já com júniores. júniores, porque para minha felicidade também o treinador do Nacional Benguela era alguém que me conhecia já, porque várias vezes defrontámos-nos, ele na condição de treinador das embalagens Oldens, que estamos a falar do MICCC, e eu na Ecomil, então era alguém que já conhecia. Depois também já tinha também alguém que jogou comigo na Ecomil, foi muito mais cedo, por ser mais velho de mim, foi mais cedo para o Nacional de Benguela, que era o Lilo, que éramos do mesmo bairro. Então pronto, trabalhava com júniores, mas não competia. Depois passei a jogar júnior, mas com poucas chances, né, porque havia outros jogadores craques também que já tinha encontrado lá, e levei um tempo também a me adaptar, a conquistar o meu lugar. Tiveste algum momento que pensaste em desistir nesse período, tendo em conta as dificuldades? Não, Malamba, o meu foco sempre foi bola. Eu sempre disse, não seria jogador de futebol, seria jogador de futebol. Das duas, uma, ou jogador de futebol ou jogador de futebol. E felizmente hoje, quando converso com minhas ex-colegas, né, da famosa 8ª D, por exemplo, eles já dizem, para naquele tempo, Aquá já escrevia nas paredes da escola, procura no Belgium Navegante o famoso Aquá da bola. Então, sempre. E também tive pessoas em quem me inspirei, no Nacional de Benguela era o Beto Carmelino, que é meu Beto ídolo. Carmelino. Beto Carmelino, que é o meu ídolo até hoje. Craque. Era alguém que eu olhava para ele e dizia, eu tenho que ser como Beto Carmelino. É claro que, como jogador e como pessoa. Sim, como jogador e como pessoa. E é claro que ao viver longe também, né, tinha que ir para a escola, voltar, chegar a casa, não ter que comer, depois sair do bairro dos Navegantes a pé até o Nacional de Benguela, que era uma distância muito longa, mas mesmo assim a força de vontade de saber que eu estava a fazer aquilo que eu gostava, claro, me dava sempre força. Lembro-me quando já estava a começar a experimentar, estava na experiência de estar ali com os senhos, a trabalhar com os senhos, e o Mr. Chibi levou-me com o plantel senhor para a Cabinda. O Chibi naquela altura era o treinador dos senhos? Sim, dos senhos. Acabei por adoecer e a doença foi forte. Então, quando volto para Benguela, eu vou para a aula, na altura eu estava a estudar e ia treinar, e lembro-me que deu-me assim um branco, e estava a escrever e não sabia como, acho que esqueci o que o professor estava a ditar, então virei para a minha colega e perguntei, Irene, como é que se escreve isso? A Irene olhou para mim e disse, para com a bola, foca-te na escola. Foi uma coisa que ela disse, que até hoje eu carrego comigo. Claro que não me chateei, porque claro, felizmente tínhamos uma boa relação. Ela estava no gozo também. Sim,
os jogadores angolanos todos acabam nos copos, foca-te na escola. Então, mas Depois da brincadeira, porque ele era do 1º de maio, diz assim para mim, jogador a sério é o Paulão e o Castelo. Que são do 1º de maio. Era do 1º de maio. É claro que naquela fase o Paulão já era craque. já era craque do 1º de maio, da seleção. Já jogava no Já profissional. jogava e o Castela também. E então, essas coisas sempre me deram força. E eu disse, então, um dia vais ouvir falar de mim. E felizmente, mesmo com todas as dificuldades que fui encontrando pelo caminho, viver longe, passar em zonas super perigosas, né? Porque no regresso a casa eu tinha que passar em zona, aquela zona do 1º de maio, hoje está toda ela habitada, né? O municipal estava ali, coisa não tínhamos ali. Era capim, era escuro, né? Não sei se consegue ver onde está o pavilhão de Benguela. Sim. Pavilhão, agora tem também já ali 2 supermercados que nós não vamos aqui publicitar porque não estamos a pagar para publicitar. É verdade. Nasceu aí 2 supermercados e aquela zona toda está habitada. Hoje, uma zona baldia naquela altura. Naquela altura era perigoso porque do outro lado tinha também o autódromo de Benguela. Então tem que passar aí a correr, quer dizer, já saía do treino cansado. Quando chegasse ali naquela zona... E depois nessa altura como é que fazias? Como é que conciliavas jogar e depois ir para a escola? E com a pressão depois do teu pai? Sim, numa primeira fase treinava de manhã, depois não estudava de manhã e treinava à tarde. Né? E para a minha felicidade, quando fui para a 7ª, porque havia uma fase que a 7ª e a 8ª, a segunda e a terça estudavam de manhã e de tarde, segunda e terça, mas depois quando eu já fui para essa fase já só se estudava um período. Era mesmo conciliar, às vezes faltava, e depois sabia que quando as notas fossem baixas ia ter problema em casa, né? Mas como eu disse, era algo que eu queria e que via que ali havia de dar alguma coisa, né? O Aquá também depois começou rapidamente e muito cedo a fazer parte das seleções nacionais. Lembro-me que sub-20, sub-17, eu não cheguei a ver muitos jogos do Aquá no sub-20, mas sei, tendo em conta o historial, que sub-20, sub-18, se não estou em erro, sub-16, uma seleção que ainda foi nos torneios internacionais em Portugal, já fazias parte daquilo, fizeste parte daquilo. Como é que era toda essa conciliação? Volto a repetir, entre escola, Benguela, porque as seleções nacionais preparavam-se em Luanda, as viagens. Conta-nos como é que era que acontecia nesse período. Bem, a minha primeira internacionalização foi pela seleção sub-16, em 92. Calhou numa fase em que estávamos de férias, né? Fomos para o Campeonato Nacional de Júnior. Lembro-me de termos eliminado a Pavio Terra, jogamos aqui em Luanda, a primeira mão. Pavio Terra, que era a equipa do professor Gonçalves. O professor Oliveira Gonçalves era o selecionador, então eliminamos a Pavio Terra. E o professor Oliveira Gonçalves pediu ao professor Kilamba, que era o treinador da Nocal na altura, né, viu em minha qualidade, disse, vai aí o miúdo nacional de Benguela, ver como é que ele vai se portar, porque estou a contar com ele. Para a minha felicidade, também as coisas correram bem no Campeonato Nacional, fui melhor marcador, não me lembro se fui o melhor jogador da competição, mas se não fui um dos melhores. Perdemos esse Campeonato Nacional, ganhou a Nocal, a equipa do professor Kilamba. E como era na fase de férias, quando volto para Luanda, o professor Oliveira Lembe, na casa de esportista, pediu-me para ficar já em Luanda. Não queria deixar ir a Benguela, senão tenho que ir para Benguela, tenho que pedir autorização aos meus pais, porque senão meu pai vai me matar. Então fui a Benguela, expliquei que tinha sido convocado a seleção, e naquela fase os clubes é que davam lá os bilhetes. Para a minha felicidade, Nacional de Benguela acabou por me comprar o bilhete e vim para Luanda. Então foi a primeira seleção, foi tudo na fase de férias. Fiquei aqui a treinar com a seleção, depois fomos para Portugal participar nos primeiros jogos da CPLP, Lusofonias. Houve aí uma cena caricata, eu digo isso porque 2 anos seguintes eu também participei da mesma seleção e também houve a mesma cena. Quem nos contar isto?
Sim, a primeira vez, pronto, os dois irmãos já viviam em Portugal, tinham viajado em 91 e eu vou em 92 e naquela fase, é claro que aqui os meus tios, aqui em Luanda, os meus tios queriam que eu ficasse, né? Porque Em Portugal. em Portugal, que eu fugisse. Não, aproveita já, fica, que aqui a vida não está boa. E foi, quer dizer, 91, 92, Houve aquela estava já confusão. em 92, em setembro haveria as eleições, então os mais velhos já estavam a prever Com coisas menos receio. boas. Só que eu chego a Portugal e eu não queria ficar. Não queria ficar porque na altura estava a namorar e a namorada era nova, então eu não vou ficar, eu tenho que voltar, a relação está a começar agora, não dá. E meus irmãos também não queriam que eu ficasse, Até porque a tua carreira já estava a ser super promissora. Sim, porque também os meus irmãos sempre foram mais realistas, né? Ao contrário dos outros que, fica aqui, vai, você... aqui tens mais possibilidade, mas todos aqueles que fugiram, infelizmente, não jogaram mais. Não jogaram. Estou a falar, por exemplo, o Manaí era um grande jogador, Sim. o Jalé, outro grande jogador, o Chico Zé, esse Chico Zé e o Era Leão craque. eram craques. E o Vitor, né? Vitor depois Vitor, voltou exato. e ainda chegou a jogar contigo no Asa. Esses o Vitor não fugiu, o Vitor acho que voltou. Voltou, exato. Ficou o João, que era jogador da Pave Terra, era outro jogador, um ala também muito rápido. E meu irmão dizia: não, vai jogar, e quando terminar, vais voltar para Angola. Só que todos os meus irmãos iam sempre me visitar na Cruz Quebrada, não sei se estás com Cruz Quebrada. E então pensaram que eu quisesse fugir. O professor Oliveira começou a me fazer marcação cerrada, quando os outros estavam livres. E foram esses que fugiram. Sei que a faltar 2 dias me dão a conhecer no dia seguinte que eu ia viajar. Tens de fazer as tuas malas, que a tua viagem já é amanhã. Vais com a delegação de basquete. Mas eu não vou dizer, não, o teu nome saiu para viajar com o pessoal do basquete. Bem, triste, porque eu estava a pensar que fosse com os outros, estava a pensar que fosse voltar com os outros colegas, mas pronto, acabei de fazer minha mala e vim. Mas quando eu chego aqui no aeroporto, só aqui que eu comecei a perceber que a mensagem que tinham passado aqui é que eu queria fugir. Né? Na altura o secretário-geral era o senhor Joveto Barros. Você queria fugir? Não queria fugir. Sim, soubemos, por isso é que voltaste cedo. Pronto, mas os outros é que acabaram por ficar. Eu voltei e na fase da seleção sub-20 já não me lembro taxativamente como é que é, né? Mas sei que já estava a jogar pelo Nacional de Benguela, sénior, e as minhas boas exibições começaram, a despertar interesse também de clubes fora. Na altura o professor Alinho vem para a seleção da Angola, e quando vem procurou primeiro saber dos jogadores que tinham estado na seleção sub-16. Eu fiz parte daquela estamos a fugir agora do leque de jogadores, não? Sim, ele fez aí espécie de scouting, né? Sabia que quem já fez parte da seleção não precisava Marito, Alex, claro. Simão Papel, apesar de não ter ido a Portugal, mas que estava na lista, acho que estava doente, adoeceu, acabou por não ir, Bifex, Matuaia, esses todos ficaram a coisa. Então acabou fazer treino com outros jogadores e depois aqueles que já tinham feito parte da seleção sub-16 acabou por juntar. Acabamos por fazer parte também da seleção sub-20, uma seleção mais nacional, porque na altura as seleções... praticamente os de Luanda. Sim, eu, por exemplo, quando fui para Portugal com a seleção sub-16, eu fui o único... Fora de Luanda. Como dizem, da província, né? Como se Luanda não fosse província. Eu era o único fora de Luanda. Todos eles eram do PET, do Planeta Agosto, do Inter, Asa, Nocal, que tinha uma super equipa. E eu era o único do Nacional de Benguela e acabei por ser titular, felizmente, porque o professor Oliveira também já me conhecia. E já na seleção sub-20 foi mais nacional. Já veio o Yamba Acha, o Jamba,
O Betinho também chegou a fazer parte, apesar de não ter feito Ficado nenhum na jogo última, nos exato. jogos da seleção sub-20, mas também fez parte. Depois também lembro-me, o professor Oliveira, o professor Carlos Olinho ter convocado também a seleção sub-16, o Suca, o 40. Nessa altura falava-se, ouvia-se mais o Aquá a nível das seleções, porque também o Aquá fazia parte da tal sub-16, 18, sub-20, sub-23, que havia uma sub-23, fazias parte destas seleções todas. Acabavas por ficar muito tempo aqui em Luanda sem ir para Benguela. Não, a seleção sub-16 foi só em 92, foi uma fase. E fechou. Fechou. A seleção sub-20, naquela fase era joga agora, 15 dias depois tens que jogar a segunda mão. Exato. Nós treinávamos aqui ficamos 3 dias, treinávamos segunda, terça e quarta, e depois tínhamos que regressar para Luanda. Lembro-me na altura, o governador de Benguela era o Paulo Teixeira Jorge, que também tinha boa relação com o pessoal do Nacional de Benguela, não sei se era Nacional de Benguela, então apanhava sempre a boleia do avião do MAT, Okay. né, da administração do território. Era aqueles aviões que demoravam 2 horas no ar, mas pronto, ia sempre para Benguela, e na quinta pronto, treinava em Benguela, e nessa fase já era muito mais falta na escola. Exatamente, é aí onde eu quis chegar. Já neste período, por fazeres parte dessas seleções, quase que era impossível estar a estudar, Sim. porque depois as concentrações, os treinos eram aqui em Luanda. Sim, não principalmente quando fôssemos para jogar fora. Mas parecendo que não, Malamba, eu tenho dito, e há tempos atrás vi uma entrevista de um colega nosso que falava que passaram mal, que os hotéis eram péssimos, e eu digo assim, eu não tive isso. Ele que veio depois de mim teve isso na seleção A, alguma coisa está errada. Eu lembro-me quando na seleção sub-20 nós viajávamos sempre com o voo da presidência. Íamos no mesmo dia, voltamos. Íamos, por exemplo, íamos num dia, o avião ficava lá esperando nós, fomos aos Camarões assim, fomos ao Togo assim. Mas eu sei disso, eu fazia parte desse período, dessa fase. E nós não ficávamos lá. Não, de facto não jogo, havia essa dificuldade. Por conta disso, eu cheguei a fazer um jogo no Togo, empatamos lá 1-1, Bania que fez o gol, porque aqui tínhamos empatado 0-0, empatamos lá 1-1 e acabamos de eliminar o Togo. Depois do jogo, viemos a Luanda, eu nem estava a pensar que fosse jogar em Benguela com Tuasa, na altura ainda não fazias parte daquela equipa, no tempo do... Era do Vesco, Paulo Tomás, não, era do Ducha. Condis. Chego a Luanda, encontro o recado do Pedro Garcia, na altura não tinha telemóvel, ele tinha ligado para o Mr. Napoleão Brandão, que eles tinham uma boa relação. O Mr. Napoleão Brandão vai à casa desportista, deixa um bilhete, diz: não saia do hotel, que eu de manhã cedo venho à tua busca para levar para o aeroporto, que tens que ir para Benguela que vai jogar. E mas eu vou jogar como? Eu já joguei no Togo pela seleção e vou jogar em Benguela. Vamos de manhã, o Mr. Napoleão Brandão vai à busca de mim na casa desportista, leva-me para o aeroporto, só que azar, como o Asa ia viajar naquele voo, acabei por não viajar com eles porque não tinha lugar. Então eu volto de novo para a casa desportista e me põe, o Napoleão Brandão diz: não sai, que a qualquer momento volto a passar, na eventualidade de ter o segundo voo, vai nesse voo. Então havia um voo aí às 11, vão à minha busca e viajo para... Casa desportista ali na ilha. Na ilha. Praticamente era a tua casa, né? A casa de todos nós, isso. Sim, mas principalmente nós que víamos. Que vinham das outras províncias para aqui, acabavam por viver ali. É pena que hoje, pronto, acabamos por... acabar no... Sim, não vamos falar daquilo. Por aí, né? Senão nesta fase, não sei se me recordo bem, fizeste apenas 1 ou 2 anos de gira-bola antes para ir para Lisboa. Sim, pronto, lembro-me ter feito em 93, lembro-me ter feito 3 jogos, meu primeiro jogo na equipa principal do Nacional Benguela foi contra o Asa, aquele Asa do Canca, aquele Yandar, lindo. Fiz em Benguela, porque o Beto Carmelino, não sei o que aconteceu, o Beto Carmelino era
o Fera do Nacional de Benguela, e Pois, naquele antes de vir para o Asa ainda estava no Nacional. resolveu não jogar, acho que havia qualquer problema contratual, e o Mr. Chibi precisava de um ponta de lança, e como na quarta-feira, quarta ou quinta, tínhamos feito o jogo contra a Pave Terra, então falar isso, em 92, tínhamos feito o jogo contra a Pave Terra, e o Mr. Chibi tinha acompanhado o jogo e viu que, para ele, entendeu que eu estava maduro para fazer aquele jogo, então disse ao presidente nacional de Benguela que iria apostar em mim. Então eu fiz 3 jogos, fiz com o Asa, fiz com o Sporting de Benguela e com o Inter na altura era o Inter de Luanda, hoje é o Inter de Angola, na altura era o Inter de Luanda. No ano a seguir faço em 93, já faço a época, e em 94 faço uma época meia, né? Mas na época de 92 eu ainda não era sênior, pronto, eu estava ali, Claro. mas faço uma época meia, as boas exibições na seleção, no Nacional de Benguela, então isso acabou por despertar interesse, daí no meio da época vou para Portugal. Houve o interesse de Portugal, do Benfica. Sport Lisboa e Benfica. Depois o Benfica. Mas antes também o Sporting veio a Luanda, o Sporting de Portugal veio a Luanda, chegamos a conversar aqui na Casa Esportista, olha, sempre a Casa Esportista no meio, sentámos, mas eles queriam que eu fosse a experiência e pronto, acabei por não dar certo, porque na altura também o professor Alinho e o comandante José Luís Prata, que na altura já me ensinavam como é que eu tinha que agir, como no caso de aparecer alguém, para não assinar nada sem ter que ler os documentos ou entregar a alguém que lesse os documentos. Então, na reunião que tivemos com o Sporting, era para ir à experiência, acabamos por não chegar a acordo e aparece o Benfica, sentamos, lembro-me de ter falado em Benguela com o engenheiro José Respício, que ele era o engenheiro da Tecniop Cacá, na altura, reunimos em Benguela e chegamos a acordo com o Nacional de Benguela. Como é que foi chegar no Benfica? Benfica de Portugal, de Lisboa. Bem, como é que foi? Grande Benfica. Um ano o Benfica tinha sido campeão, né? Com aquele Vitor Paneira, Abel Xavier. O Paulão já lá estava nessa altura? Não. O Paulão vai para Portugal, para o Benfica, a experiência, não fica. Ok. É contratado pelo Vitória de Setúbal. Ele vai para o Vitória de Setúbal, faz a época. No ano a seguir é que volta para o Benfica. Já lá estava. Já lá estava. Então pronto, como é que foi? A expectativa, chegar ali, dividir o balneário com craques naquela altura. Quais são os maiores craques que encontraste naquela altura? Sei que tinha lá muitos brasileiros na altura. Bem, eu chego no Benfica num ano em que tinha terminado o Mundial dos Estados Unidos, né? Ok, 94. Isso. Ganho pelo Brasil, no balneário. Eu até lembro-me como é que sentávamos. Eu era o terceiro, né? Era o Michel Prudhomme. Guarda-redes belga. Um dos maiores guarda-redes todos. Michel Prudhomme, o Helder. Depois. Helder angolano? O Helder angolano, era o Cristóvão. Helder aí já era um dos principais jogadores do Benfica. Sim, já era um dos titulares, mas pronto, estava o Canidia, Cláudio Canidia. Argentino. O João Pinto, que era a estrela do Benfica. Sim. O Moser, brasileiro. Mr. Carlos Moser. Ainda foi treinador aqui do Inter. Treinador do Inter, o Capitão Veloso, o Vitor Paneira. Cheguei a jogar com Paneira no Guimarães ainda, já na fase descendente de carreira. Nica Panduru, o Romeno, o Iliev, o Búlgaro. Nica Panduru. Sim, esses eram grandes craques. Tavares, o Dimas, lateral o Kennedy, Abel Xavier. Kennedy. Foi por causa do Abel Xavier que eu também fui depois fazer o Kerler. Né? Pois, era cheio de estilo o Abel Xavier na altura. Sim, já. O Abel Xavier, o Neno também, outra. Falando nesta coisa, uma parte aqui, falando nessa cena do Kerler, eu lembro uma cena super caricata. Nossa, não sei se tu vai recordar. Fomos para uma seleção jogar em Portugal, Angola, não sei contra quem. Ou estávamos a preparar algum jogo que ficamos no quarto, os dois, né? Nós dividimos o quarto. Já vai. E o Aquá tinha aqui tratado o cabelo e procurava um cabeleireiro africano. Era no Porto.
Não sei se te recorda. Então no Porto fomos jogar contra o Porto. Acho que sim. Acho que sim. O treinador era o Mário Calado. Mário Calado contra o Porto. Naquele tempo que o dirigente máximo era o Cota-Lote. Exato. E tu procuravas um cabeleireiro africano. Tem que ser. É para Malamba, acompanha-me. Tá bem, vamos. Andamos quase o Porto inteiro à procura de um cabeleireiro africano. E estava a chegar a hora do treino. E tu, não, tem mesmo que já encontrei. Eu disse, tenho que bazar, Aqua, porque a hora do treino, não, espera, não, Aqua, você fica aí, eu vou, porque você é craque, não vai ter problema. Eu, se não aparecer na hora do treino, Mário Calado é só. E deixei lá, mas era engraçado porque tu tinhas que ter alguém para tratar do cabelo. Tem que ser um salão africano. Exatamente. Não podia ser um salão que não tivesse aqueles condimentos africanos. Pois, senão depois não saberia tratar do nosso cabelo africano. Dava uma dor de cabeça. Pronto. Mas sim, o Benfica naquela altura muito poderoso e chegar naquela... Não sentiste receio no meio daquelas estrelas todas? Eras muito novo também, não é? Bem, Malamba, o receio não, né? Muito pelo contrário, feliz porque estava a realizar um sonho de criança, sair de Angola para Portugal e entrar para ser contratado pelo Sport Benfica. Agora, é claro que fui desprotegido. Hoje vejo os nossos jogadores ainda, todos eles acompanhados com seus empresários. Exato. E ainda bem que é assim, porque na altura há erros que eu cometi no passado. Todos nós. Que hoje de certeza nenhuma, de certeza absoluta que não cometeria. E de certeza que as coisas seriam diferentes, né? É verdade, mas seriam menos mal. Eu cheguei a ficar... Com proteção, sim, com tudo, exato. Eu cheguei a ficar um mês aqui em Angola, enquanto jogador do Benfica, ali nessa fase que jogava pela seleção olímpica, depois jogava pela seleção A, depois na semana seguinte jogava pela seleção olímpica, depois tinha que jogar pela seleção A. Situação inaceitável para eles que dentro do profissionalismo. Mas depois lá, aqui era só pedir ao Benfica, olha... O Aqua temos jogo e o Benfica tinha passado um protocolo com a FAF, pois também era o professor Alinho, que também tinha boa relação lá com o Benfica. Acabavas por perder espaço para a concorrência. Há quem dizia os Tavares, os Nelo, que eram muito gozosos, diziam, mas você ainda joga aqui no Benfica? Poxa, você acabava por ficar aqui muito tempo. Ou só veio buscar o salário aqui? Acabava por ficar a seleção olímpica, a seleção de honra, a seleção... Me lembro, Malamba, na fase do Grêmio Sunes, aqui na seleção. Escocês, treinador. Quem era o treinador era o Mr. Vesco, professor Vesco. Eu lembro-me eu não ter feito a pré-época com a equipa do Benfica, porque na fase, essa fase que os jogadores, os treinadores querem conhecer os jogadores novos. E eu tinha contato com o Benfica. São momentos importantes. E eu chego, o Benfica tinha ido de estágio, voltou. E estavam já treinando no Estado da Luz, eu estou a chegar. Sempre na seleção. E eu lembro o que o Grande Sul me disse, né? Eu chego, o Cheu sabia onde eu estava, o Cheu outra pessoa também, super. Eu chego e voltei com o Cheu, né? Cheguei e disse, Souza, você está na seleção. Tá bem, vou falar com o Mister, vamos ver o que ele vai dizer. Ele vai falar com o Mister. E o Mister me chama, eu converso, lembro como se fosse hoje. Ele me perguntou, estavas aonde? Você estava na seleção. Seleção? Estava no Campeonato do Mundo? Não, estava na seleção. Mas seleção como? Um mês. Não, joguei pela seleção olímpica, depois seleção A, depois seleção olímpica. Mais um mês. Ele diz assim, você deve ser mais craque que o Maradona. Assim, não me esquece. Tens um treino para mostrar aquilo que vales. Para minha felicidade, fui treinar, as coisas correram bem, ele estava a gostar, mas lá veio de novo aquela coisa de não ter empresário, porque eu, na altura o João Pinto estava castigado, eu estava vendo a minha oportunidade de jogar, já estava mais maduro também. João Pinto estava castigado, o Brian Dean, que era também um dos pontas de lança, estava lesionado. O Benfica tinha 2 pontas de lança, que era o Pringle, né, o sueco, alto, e o Nuno Gomes.
o Grêmio Fluminense não ia muito com a cara do Nuno Gomes. Então estava a haver uma oportunidade de me infiltrar, mas sem empresário era complicado. E na altura, como eu também não foi essa fase que me mandaram de volta para o Benfica, para o Alverca, foi no tempo do Paulo Autuori com coisa. Mas pronto, isso já foi na reta final. Eu estava a pensar que fosse ficar no Benfica. Vou assistir o jogo do Benfica contra o Beira-Mar. Eu tenho o azar de passar, estamos ali no camarote, VIP, e tenho o azar de passar em frente do presidente, acho que era o Vale Azevedo, era o presidente Vale Azevedo. E o presidente do Beira-Mar, eu vou passar e o presidente do Beira-Mar diz que estava procurando um avançado e que só tinha lá acho que era o Feri, que agora é dirigente do Boa Vista, acho que é presidente ou coisa do Boa Vista, e precisava de um outro ponta de lança. E então me chamam, eu volto, olha, sem ele falar com a equipa técnica, amanhã vais sentar com o dirigente do Beira-Mar e vais para o Beira-Mar. Eu já estou aqui no Benfica, o treinador está a dar oportunidade, vou mais. Então, pronto, depois daquilo fiquei meio que triste. Vou para casa, dia seguinte os jornais já estavam a anunciar que eu iria para o Beira-Mar. É nisso aí onde surge também um empresário árabe que ficou a saber que eu estava para ir para o Beira-Mar e ele disse, qual é uma possibilidade de ir para a Arábia Saudita. Ok. Queres vir? O contrato é bom. E como estava mesmo... Precisava de um novo desafio. Estava triste comigo mesmo, precisava de um novo desafio. E lembro naquela fase o professor Linho já dizia, temos que fazer um jogo, a seleção da Angola tem que fazer um jogo com a Arábia Saudita, que eles pagam bem as seleções que jogam com eles. Então eu disse, tá bem, vou para a Arábia Saudita. E pronto, o Salem Jawad, que era o tal empresário iraquiano, já vivia muito tempo em Portugal, disse-me, mas a vida aí não é fácil, é complicado, tens que... Eu disse, não tem problema, vamos. E foi assim que me aventurei pro lado do Médio Oriente. Grande sacrifício tendo em conta a vida social lá, não? Sim, sacrifício em tudo, porque os primeiros 3 meses fiquei lá sozinho. Okay. E em Malamba, muitas das vezes aquelas novelas que a gente vê aqui o Clone, que entra uma parte do Marrocos. Que falavam um bocado de lá, exato. Também essas novelas turcas. Pronto, eu vivi aquilo na pele, né? Ter que chegar num país que não se pode, um país super quente, não posso andar de calção, me correram do shopping porque eu estava lá de calção, e lembro-me só ouvir 3 senhores barbudos, né? Ei! Eu sempre andando, não conheço ninguém, não estão a me chamar, não fiz mal a ninguém, estou a andar, estou a conhecer a cidade, estou no shopping. Ei, you! Eu nada, e as pessoas estão a dar toque. Eu viro, barra é rua. Por quê? Out! Por quê? Eu também já me tinha dito, né? Porque eu encontrei na Arábia Saudita um treinador brasileiro que já tinha sido treinador do Futebol Clube de Cabinda, João Alves. João Alves estava lá, era o treinador do Junho do Shabab, da equipe onde eu estava. Ele tem me dito aqui não se mete em confusão, qualquer coisa sai de fininho, vai pro hotel, fica quieto. Então eu mal ouvi aquilo, peguei e fui pro hotel, fiquei lá, eles tinham ido jogar numa província qualquer, quando voltaram, perguntaram se eu tinha comida, eu disse, não comeste por quê? Expliquei, disse, estava no shopping, correram, e perguntaram como é que estava vestido. Estava de calção, aquele calção jeans até que disse, é por isso, aqui não se anda de calção. Aqui não se anda de calção, eu disse, não se anda de calção. Depois nos jogos, o meu massagista era brasileiro, ele dizia assim, eu estou doido para encontrar lá, dizia os 3, né, são os mutawas, são os que dirigem as rezas, são como se fossem os padres, né? A religião lá tem força, a religião é mais do que onde está o mutawa tem sempre polícia, e eles mandam nos polícias, porque a religião tem mais força do que a ordem de defesa, vá. E então, quando fôssemos jogar,
se na eventualidade o hábito fosse um Mutawa, e o meu massagista, o meu fisioterapeuta, o Gomes, dizia assim, eu estou doidinho para encontrar um Mutawa, só para passar uma tesoura nesse teu cabelo aqui. Na altura eu tinha... O quê? Eu vou cortar o teu cabelo. Dizia, mas eu vou cortar o meu cabelo. Por quê? Não, o jogador aqui não pode ter cabelo comprido. Sim, não pode ter cabelo comprido. Você vai jogando enquanto apanhas esses árbitros que não são Mutawa, mas se encontrar um Mutawa, vão pedir para cortar o cabelo. Não, isso é mentira também. Chamou lá um defesa nosso. Diz aí, como é que te cortaram o cabelo? Qual é a verdade? Me chamou na linha, com tesoura mesmo ali, cortando o cabelo. Então, pronto, essas experiências todas, felizmente nunca encontrei nenhum Mutawa. Agora... Depois também começaste a fazer muitos golos e eles... Não, Malamba, primeiro era... Não conseguia compreender, né? Pronto, íamos para o treino, batia a hora da reza, paravam, eles iam rezar, nós parávamos. Ficávamos sem espera que eles acabassem de treinar, depois voltavam, o treino continuava. Não podia andar com música muito alta, a Arábia Saudita mesmo, eu sempre disse que a Arábia Saudita hoje é diferente. Sim, hoje é diferente. Já está muito diferente. Hoje, mas naquela fase não. Era muito rígida. Música muito baixa. Eram fechados. Eu e os outros, né, o Sebastião, que era o fisioterapeuta do Júnior, mais o João Alves, que era o treinador do Júnior, também íamos sempre a comer. E aquilo havia a zona dos solteiros e a zona da família, né? Família entra já o casal e nós, os solteiros não podem entrar no lado das famílias. Depois no shopping havia o dia da família. Que não pode lá é solteiro. Hora da família, hora do coisa, e quando bate aquela hora, tens de sair aí de ti, se te armas em ficar ali. Estás no restaurante a comer, começa a tocar a hora da reza, tens de sair, não acabaste de comer a tempo, azar teu, deixas aí a comida. Então, a Arábia Saudita foi um treino para mim. É verdade. Porque uma escola. Quem sobrevive à Arábia Saudita vence em outro lado. E depois foste parar no Catar. Vou para o Catar, porque eu acabo por me lesionar. Catar, o estilo já era um pouco mais... Era mais aberto. Era mais aberto. Fiquei 3 meses sozinho, depois outros 3 meses com a minha família. No Catar? Na Arábia Saudita. Okay. E esses 3 meses foram uma eternidade. Aquilo. E lembro-me que eu acabo por me lesionar. Num dos jogos fizemos essa final da Taça Árabe, onde jogam todos os clubes de expansão árabe. Perdemos na final com a equipa da Argélia e eu fiz uma lesão. Mas como o árabe lá, o jogador tem que estar sempre a jogar, principalmente os profissionais. Então há um príncipe que oferece o Rashid Yekini ao Shabab. Precisava do lugar. Já na velhice, já o Rashid Yekini já sai. Mais velho já. Vai lá cumprir o contrato. Nigeriano. Vamos rescindir o contrato porque você está lesionado, não está a jogar. Você está bem, vamos rescindir o contrato, me pagam, vou embora. Também eu estava farto da Arábia Saudita. Me pagam, mas não, tem um clube no Catar que quer te emprestar para lá e eles vão cumprir coisa. Quem era o treinador era o Majer, o Rabah Majer, que já me conhecia do Porto, e então ele queria que eu fosse para lá. Eu ainda primeiro disse, não quero ir para o Catar, outra vez, pensar que fosse pior, porque o meu fisioterapeuta Gomes já dizia que o Catar era pior, o único sítio que pagava melhor era a Arábia Saudita. Não vou para o Catar. Então, depois o Gomes que me dizia assim, mas vai, porque vocês estão a te falar, vai melhor. Não vão te exato. Não, porque eles aqui podem colocar droga no teu quarto. Vão prender o teu passaporte. Na altura eles tinham essas coisas. Então eu vou para o Catar, chateado, triste. Só queria mesmo que terminasse a época, voltava para ir embora, terminasse o contrato. Eu estava emprestado, tinha mais um ano de contrato com o Benfica. Ok. E então eu chego no Catar, as coisas começam a dar certo. Chego lá, o clube estava em terceiro, acabamos por ganhar o campeonato. Nunca tinham ganho nada nesse clube, não tinham ganho o campeonato, aliás, em 43 anos de existência, ganhamos o campeonato. Qual era o clube no Catar? Al-Wakra. Onde está o Gelson Galo? Agora, exato. Ganhamos o campeonato e ganhamos a taça do Príncipe Herdeiro.
eu que fiz os 2 golos, que eu saí, Lembro, né? pulei. Passaste, pulaste contra as regras lá também. Pulaste a barreira, subiste lá nas bancadas. Os brasileiros assim para mim, até hoje não entendemos como é que não te expulsaram do país. Foste beijar a tua esposa? Não fui beijar, eu abracei. Fui cumprimentar. Fui lá, abracei, então felizmente... Para ver que o futebol rompe muitas barreiras. As pessoas, pronto, o desporto no geral. Os cheques lá não viram aquilo com maus olhos, né? Felizmente não tive problema nenhum. Joguei meia época no Aluacra, onde ganhei o campeonato e a taça do Príncipe Herdeiro. E no ano a seguir assino com o clube que tínhamos ganho na final, que era o Etihad, agora é o Algarrafa. Jogo 2 épocas, ganho a taça árabe no Kuwait e ganho a taça do Príncipe Herdeiro, mas infelizmente não ganhamos campeonato. No ano a seguir cheguei a jogar com o Paulo Silva no mesmo clube. Paulo Silva a sair de uma grande época na Arábia Saudita. Como avançado. Tinha sido o melhor marcador da Arábia Saudita. É verdade, as pessoas aqui conheciam-no como defesa, lá era avançado. No Hilal, nesse grande Hilal. Que agora é o grande... Teve o Jorge Jesus, agora está lá o Inzaghi, né? Inzaghi, agora é que eu treino. Fizemos uma época, mas infelizmente não ganhamos nada. Depois, no ano a seguir, mudo-me para o Qatar Sport Clube, onde também ganhei 2 taças do Príncipe Herdeiro, ganhei um campeonato. Quando foi a altura do Mundial 2006, nessa altura jogavas aonde? No Accra. Porque eu depois saí do Qatar, perdemos a final da Taça do Emir, que é a única competição que eu não ganhei no Qatar, que é a competição, não diria maior, né? Que é mais importante porque é do Emir. E então estamos a ganhar 2-0, eu que tinha feito 2 gols, perdemos 3-2 com a equipa do Hierro e do Mário Basla. Perdemos 3-2 e no ano a seguir, pronto, o clube resolve mudar lá os profissionais. Eu e o Canija saímos, eles vão à busca de outros profissionais e eu vou para o Accra. E no Accra, pronto, consigo naquela fase da seleção, que era complicado vir para a seleção e não me deixavam sempre vir. Apuramos para o Mundial e quando veio para o Cana ele era jogador do Accra, onde também tive... Apuramento para o Mundial, que teve uma grande responsabilidade também do Aqua. De todos. Em particular do Aqua. De todos. Eu costumo dizer de todos, acho que cada um fez... Claro que o futebol é uma modalidade coletiva, mas tem que ter alguém para... que sobressai. Aliás, quando o coletivo está super bem, as individualidades sobressaem-se muito mais. Isso é verdade. Que era o teu caso, não? Felizmente temos um bom grupo. O professor Oliveira Gonçalves chega numa fase boa. Boa geração de jogadores. Uma fase boa entre aspas. Porque, o professor Oliveira Gonçalves, na verdade, até apanhou uma batata quente, né? Porque... Tínhamos perdido, lembro, no Tchad, perdeu 3-1. No tempo do professor Ismael Curtis. E o professor foi Oliveira, quando o Curtis saiu. Sai e vão à busca do professor Oliveira Gonçalves. Quando entra. Praticamente estávamos... E eu chego nesse dia, chego sábado. O professor Oliveira Gonçalves me liga, qual tens que vir? Disse, não tem como, vou jogar quinta aqui. É para dar um jeito, vem, precisamos. Temos que ganhar esse jogo, porque senão não vamos passar para a fase de grupos. Aí discutir na fase. Sim, porque aquilo era pré-eliminatória, né? Porque há muito tempo que a gente não ia para um bocado, então nós éramos, nosso ranking estava lá embaixo. Muito baixo. E então, sempre que tivéssemos que entrar para a fase de grupo, tínhamos que participar nas pré-eliminatórias. E então a gente... Perdemos a primeira mão 3-1 lá no 3-1, ganhamos aqui 2-0, eu fiz um golo, Bruno Figueiredo nesse jogo quase que derretia. Figueiredo também diz que eu sou o culpado, porque tão logo começou o jogo, um penalti, eu vou e falho. E então o professor Oliveira disse, para você ganhar esse jogo, levanta o número 7, Figueiredo sai. Coloca um ponta de lança, e Figueiredo até hoje na brincadeira. Você foi culpado de ter jogado pouco tempo. Depois faço 1-0, o Bruno Mauro faz 2-0 e ganhamos, apuramos. E entramos para a fase do grupo, que era um grupo complicado, onde o primeiro objetivo, não vou aqui mentir, o primeiro objetivo era voltar a um CAN, que a gente não ia ao CAN. Há muito tempo já. Era 98, tinha sido o nosso último CAN.
vou queremos num grupo Nigéria, Argélia, Zimbábue, Gabão, Ruanda e Angola. Ruanda e Angola iam disputar o quarto e o quinto e o sexto lugar. Porque primeiro seria a Nigéria, assim a olho nu, seria a poderosa Nigéria, que iria para o Mundial. Depois Pucane seria a Nigéria, Argélia, Gabão ou Zimbábue. Angola e Ruanda iam disputar o quarto. Só que, para a nossa felicidade, a gente começa bem. Por quê? Quando eliminamos o Tchad, aquela seleção, o professor Oliveira conhecia bem, que já tinha sido campeão africano, né? Fez ali a junção entre a nova geração e a geração mais antiga, né? E como ele já conhecia bem os jogadores, conseguiu fazer ali coisas. E entrar na mente dos jogadores. E depois conseguiu um bom apoio também do Estado. Na altura tínhamos sim realmente um bom apoio. O presidente Justino Fernandes era secretário para a área social da presidência, também era compadre do então presidente. Tínhamos quase tudo ali próximo. Tínhamos quase tudo. E também, claro, o ter quase tudo não é tudo. Sim, porque dentro do campo, se não rendes, por mais que paguem os árbitros ou pagar até os guarda-redes, não se consegue fazer bem, exato. Começamos bem, empatamos na Argélia, 0-0, depois ganhamos aqui a Nigéria, depois fomos empatar ao Gabão, perdemos no Zimbábue, ganhamos o Ruanda aqui em casa, ganhamos a Argélia aqui em casa, fomos empatar a Nigéria. Fomos empatar a Nigéria, lembro desse jogo. Sim, gol do Figueiredo. Ganhamos aqui ao Zimbábue, ganhamos o Gabão e depois tínhamos que ganhar no Ruanda. Quer dizer, numa primeira fase conseguimos aquilo que era o nosso objetivo, Purapucane, mas já depois do Purapucane, quer dizer, você já está vendo, algo, depois já olhas mais para frente. A terra está aqui mesmo, a praia está aqui, vou morrer mais aqui, não. Grande golo que apurou-nos para o Mundial, é verdade. Quais dos momentos, claro que esse é um momento super marcante, mas ao qual teve muitos momentos marcantes. Eu digo isso porque sou da geração com a qual teve e também acompanhei muitos desses momentos. Eu gostaria que a Quacua dissesse para ti qual dos momentos mais marcantes que teve na trajetória que tiveste. Bem, eu acho que o momento mesmo é esse, Malamba. Eu se falar que é outro momento, Malamba, é que não estás a imaginar, eu marco o golo, né? Aquele golo que eu digo é da equipa, porque são 3 jogadores que não tocaram na bola, que é o Lebo, o Gilberto, Gilberto e o Lebo, Gilberto e o André Macanga. São esses 3 que não tocaram na bola. Que não tocaram. João Ricardo, Jacinto, Jamba, Acha, Zé Calanga, Mantorra, Maurito, Zé Calanga outra vez. E o Aquá. 8 tocamos. Só 3 que não tocaram. Então é um gol de equipa. Até aqueles que não tocaram também trabalharam porque movimentaram-se. Então é um gol de equipa. Agora, não estás a ver, eu marco o gol e ainda estou aí a chorar. E o Flávio estava batendo as costas. Vai, ainda falta. E o Love. Eu lembro o Love. Foram momentos muito marcantes. Não tem como. Nos qualificarmos para o Campeonato do Mundo. Estamos a engatinhar na nossa paizinha que estava a começar também há 3 anos. Demos um presente maior ao povo angolano. E depois o outro é a forma como nos receberam aqui, né? Ganhamos lá, quando chegamos aqui, nós não tínhamos ganho nada, mas eu nunca vi aquela moldura humana que nos recebeu. Com todo o respeito que eu tenho pelas outras modalidades, do basquete, do handball, que já ganharam e trazem para cá troféus, só o facto do Presidente da República ter ido ao aeroporto, nos receber no aeroporto, que nunca aconteceu. Não sei se calhar quando ganhamos a taça um cane de séniores ou mesmo fazendo... Você exprimou as outras modalidades. Claro que o futebol é diferente, né? Não é à toa que é a modalidade rainha. Sim, realmente foi um momento... Envolvência muito maior. E depois o primeiro jogo no Mundial, né? Ter que ouvir dos 2 lados a cantarem o hino, querendo ou não,
Malamba, eu... Cumprimentares ali o Luís Figo, né? O capitão, Sim, não. capitão Era Luís o capitão. Figo. O cantar o hino também. Melhor jogador do mundo na altura. Na altura, sim. A gente quando vai cantar o hino, por exemplo, quando eu vou para Portugal, assistia sempre os jogos da seleção portuguesa, muito antes, o Gil, a seleção sub-20. Então, aquele bocadinho a gente sabia cantar, pelo menos sabia cantar o trecho, né? Agora, estar ali, canta o primeiro hino nacional, depois cantar o hino português, parecendo nós, e depois havia aí famílias que viveram em Angola, que têm uma história também com Angola, então foi realmente um momento marcante, né? O primeiro jogo, realização de um sonho de criança, estar a jogar no Mundial. Eu acho que é claro que sem tirar mérito a tudo aquilo que consegui ao longo da minha carreira, com altos e baixos, mas eu acho que isso foi a maior das alegrias que eu vivi, que é ter estado no Mundial. E eu tenho dito, ter feito parte dessa geração que... E fora dos campos? Fora dos campos? Sim, sei que o Aqua também é licenciado. Malamba, fora dos campos eu acho que eu tenho dito assim que é claro que gostaria de ter o meu pai até hoje comigo, mas infelizmente o meu pai acabou de falecer já há uns bons anos. E lembro na altura quando recebi o meu canudo, ele estava doente, né? E mandou o meu irmão mais novo ir representar, né? Okay. E então ele não foi, mas lembro-me de ter ido depois no dia seguinte à casa dele, vestido, ou melhor, fui sem estar vestido, com a beca e essa coisa toda, mas quando cheguei lá entrei no quarto do meu irmão, vesti-me e fui me apresentar assim, à frente dele. Eu acho que foi das maiores alegrias que eu pude dar ao meu pai, porque ele sempre quis me ver formado e para a minha felicidade, pelo menos tenho dito que o meu pai partiu para a eternidade, mas conseguiu me ver formado. Eu acho não, este também é uma grande vitória minha, fora dos campos, é claro, que mesmo depois, né, consegui, porque lembro-me, e está aí o Mantonas, ele não vai deixar mentir, quando eu disse, bem, vou voltar a estudar, e ele dizia, eu tenho minhas dúvidas, você tem 3 telefones, pá. 3 telefones, você se não atender, não vai atender outra, se não atender essa chamada, vai atender outra, então não estou a te ver na escola, mas eu vou voltar, infelizmente. Que valores pessoais é que acreditas que conseguiste desenvolver com o desporto? Olha, ser mais disciplinado, saber viver em equipa, o fair play, apesar de algumas vezes o amor ao próximo, porque o desporto praticamente foi uma escola para mim, fora da escola. Há muita coisa que eu aprendi fora da escola, que aprendi no mundo do desporto. Por exemplo, há pouco estava a falar da cultura árabe, de como vivi no mundo árabe. Não aprendi dentro de uma escola, aprendi no mundo do desporto. E então é esse aprendizado que eu hoje carrego comigo, vou partilhando também com os meus filhos, com muitas das crianças que eu apadrinho nos projetos que eu estou envolvido, as jovens também que estão a seguir agora a carreira de futebol, e procuro passar toda aquela experiência negativa para lhes orientar, né, para não voltar a cometer os mesmos erros, e positiva para também poder tirar o máximo proveito daquilo que eu vivi, que eu aprendi também enquanto desportista. Uau, que conversa incrível. Quanto mais coisas a malta vai falando, mais necessidade eu tenho de perguntar, mas sabemos que as coisas boas terminam rápido e de facto a Regi já me deu o sinal que o tempo está a escassear. Hoje já sei o que é Regi, antes não sabia. É verdade, foi uma conversa super incrível, grato pela tua presença, muito valiosa. Aprendemos aqui que o desporto não forma apenas atletas, forma pessoas mais fortes, mais conscientes, mais humanas.
Tome nota, promissor. Disciplina não se trata de rigidez, mas sim um compromisso contigo mesmo. E por sua vez, caráter se constrói nas pequenas decisões dentro e fora do campo. Se gostaste desse episódio, partilha com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Segue o nosso podcast para não perderes os próximos episódios e deixa-nos saber a tua opinião nas redes sociais. E obrigado por estares conosco.